Ok, então, boa noite, pessoal, tudo bem? Começando nossa aula de Economia e Organizações Agroindustriais, mas conforme conversando antes, vou tirar um tempinho aqui para esclarecer uma dúvida da disciplina de comercialização, tá? A Dassa está com alguma dúvida quanto às teorias endógenas e exógenas e suas vantagens e desvantagens. Pessoal, durante a minha fala, vocês podem, quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, tá? Só habilitar o microfone de vocês e é tranquilo. Bom, vamos lá. O que é uma teoria exógena de desenvolvimento ou de crescimento? É aquela teoria que vai dizer que o processo de crescimento ou desenvolvimento de uma região ela vai depender dos recursos que ela não tem. Então, ela vai depender de recursos de outras regiões, ok? A nossa ideia, o argumento que está sempre associado a isso, é por uma região crescer, essa região precisa atrair grandes fábricas, grandes empresas, né? A ideia da atração é essa lógica de trazer recurso de outros lugares, recursos dos quais essa região não possui. Então, ela depende de recursos de outra região. Vejam que eu enfatizei bem a questão da dependência. Você depende de recursos que você não tem. A teoria endógena de crescimento e desenvolvimento é aquela teoria que diz que há possibilidade de gerar crescimento e desenvolvimento a partir dos recursos endógenos, ou seja, dos recursos que tem na região, né? Endógeno de dentro, exógeno de fora. Então, essa segunda teoria, a teoria endógena do crescimento, diz que deveria haver um processo dentro dessa região, dessa localidade que quer crescer e desenvolver, de saber utilizar melhor os seus recursos, né? De apoiar empresas locais, né? De apoiar produtores locais, dar incentivo a eles para que eles possam se desenvolver. A lógica mais ou menos é essa, tá? Então, é crescimento baseado em cima do que a região tem, o endógeno, e tentar criar instrumentos para que esses recursos gerem crescimento e desenvolvimento. E os exógenos é tentar criar condições de atração desses recursos. Até aqui tá ok para vocês? Tranquilo? Para mim tá tranquilo. Ok. Beleza. Joia. Bom, aí o que acontece? Cada um desses tem vantagens e desvantagens. Eu vou pegar primeiro a questão da teoria exógena, né? Bom, por que atrair grandes empresas, grandes indústrias? Bom, porque talvez elas vão trazer uma magnitude, uma quantidade de recursos muito grande, tá? Uma quantidade de recursos muito grande e que vai transformar aquela localidade de uma maneira muito rápida, né? E quando a gente fala em atrair recursos, trazer recurso, nós estamos falando basicamente de trazer novas tecnologias, né? Ou trazer uma tecnologia que aquela região não tem, certo? Não estou necessariamente dizendo que é uma tecnologia nova, né? Que é uma inovação que ninguém tinha visto ainda. Não. É trazer um volume de recursos que a região não tem e que vai dar um choque significativo no crescimento, vai gerar assim, choque no crescimento, né? Certo? Esse é o lado bom de trazer empresas. Esse é o lado, a vantagem, uma das vantagens dessa teoria exógena.
trazer recursos e trazer tecnologias que até então aquela região não tem. A segunda vantagem que nós poderíamos elencar é a questão de que quando uma empresa grande, né, com um recurso diferenciado, com uma tecnologia diferenciada, cai num determinado local, muitas vezes ela cobra, o termo cobrar é muito meio forte, mas muitas vezes ela exige que as empresas ao seu redor tenham, melhorem a sua capacidade técnica, né? Então, quando ela vem com um novo tipo de produzir, com uma nova cultura, né? Com algumas tecnologias novas, as empresas locais, para poder se ajustar a essa grande empresa, elas vão também ter que investir, elas vão ter que mudar, elas vão ter que se modernizar, né? Então, um dos argumentos que esse pessoal usa é dizer o seguinte: olha, essas grandes empresas, quando vêm para locais, para novos locais, elas geram um efeito de externalidade. Externalidade elas geram resultados positivos para a sociedade, porque elas exigem que a sociedade acompanhe a tecnologia dela, o desenvolvimento tecnológico dela, né? E aí faz com que essas cidades tenham que acompanhar essa grande empresa, porque se não acompanhar, essa grande empresa ela vai buscar recursos de fora, tá? Vamos pensar o seguinte, tá? Iporá está a fim de trazer, é impossível, já vou dizer para vocês, tá? Impossível não, mas é muito difícil. Iporá vai querer trazer uma montadora de veículos, ok? Então, para isso, ela vai ter que exigir, entre outras coisas, na nossa hipótese, nosso sonho, que Iporá tenha uma internet 5G, ok? Bom, mas quem é que sabe trabalhar com internet 5G em Iporá? Então, aí exige que as empresas passem a incorporar essa nova tecnologia no seu dia a dia, né? Passa a exigir que as pessoas saibam trabalhar com isso, ok? A ideia mais ou menos é essa, tá? O outro benefício dessa teoria da exógena é a questão dos altos salários. Normalmente, quando se atrai uma empresa dessa, se atrai empresas com grandes salários. E aí você traz para aquela região, talvez um nível de renda, uma média de rendimentos que não existia. Os grandes salários, né? Certo? E aí isso impacta na economia daquela localidade, daquela região, né? Porque faz com que mais recursos vão ser gastos naquela região, né? Vai ter um incremento, enfim, esse tipo de coisa, tá? De desvantagem dessas teorias, da teoria exógena, é a ideia da dependência. A região fica dependente daquele investimento, daquela empresa, daquele grupo de empresas, né? E aí essas empresas podem, muitas vezes, exigir muita coisa do qual a região não pode fornecer, né? Ou fornece sem que haja uma contrapartida adequada, né? Exige muito investimento da infraestrutura, que a região não tem como fornecer, ou faz com que essas prefeituras se endividem muito, né? Fornecendo, e aí a empresa não dá os resultados esperados, tá? Fecha antes do tempo, esse tipo de coisa, certo? Essa é uma desvantagem. A, a ideia também é que a ideia também é que nesse processo dessas grandes empresas, elas têm a lógica do retorno financeiro, né? Uma empresa, quando se instala, ela pensa assim, olha, eu vou colocar 20 milhões de reais numa planta fabril e eu tenho que ter retorno disso em 10 anos, ok?
bem. Então, ela vai lá, instala, faz um estudo de mercado, acredita que vai ter retorno em 10 anos, investe esse dinheiro todo e espera retorno. Bom, se o retorno não vier nesse período, se ela errou no seu planejamento, o que ela faz? Ela abandona. Ela abandona aquela planta produtiva e vai tentar outra coisa. Ok? Bom, e aí, qual é a desvantagem disso? O município, a localidade, a região se organizou, construiu infraestrutura, deu condições, gastou talvez dinheiro que não, recursos que não deveria gastar com aquilo ali, né? E aí, o que acontece? Essa empresa vai embora e deixa desassistido todo o resto. Essa dependência a essa empresa que um dos argumentos contrários, entendeu? Ah, outra questão é, atingiu os 10 anos, teve o retorno que queria e não está vendo boas perspectivas além dos 10 anos, ela pega, fecha as portas e vai embora. E aí o que acontece com toda aquela população que já estava trabalhando, né, que estava organizada, que muitos funcionários tinham financiado casa, financiado carro, né, e de repente vão ficar sem emprego. E aí? Né? Porque eles não têm uma data definida. Né? No centésimo, vigésimo mês, nós vamos fechar as portas. Não, eles vão tentando, né? Mas eles dão uma base de tempo. E isso gera algum temor, né? Porque daí elas começam, aquelas que fecham, vão embora, né? Deixam toda a região desassistida, mas tem outros que começam uma série de tentar leilões, né? Barganhas. Ah, nós vamos embora, mas se você nos der tanto de recurso, nós vamos ficar. E aí começa a criar um processo pernicioso, né? Certo? De querer sugar, tá? A Daça entendeu essa parte? Tá. Luiz, a internet ficou meio ruim. Você ficou gaguejando no meio, mas a aula está sendo gravada. Depois eu Tá vou estar legal. vendo direitinho o que você falou, tudo geral. A outra teoria, seja bem-vindo, Watson, mas vamos lá, vamos seguir. A outra teoria, a endógena, é aquela que tem o potencial de trabalhar só com empresas locais. Então, de vantagem tem. Você fortalece as empresas que são oriundas da tua região. Watson, se tu puder fechar o teu microfone, ajuda. Tá? Legal, obrigado. Fechou? Certo? Não, não fechou. Ah, meu Deus. Tem dois. Quando tu clica ali no telefone no meio, vai aparecer duas coisas. Vai aparecer um microfonezinho e uma câmera. Clica nele que ele vai ficar vermelho. Aí, legal. E aí, então, esse endógeno é fortalecer o que é da região. Qual é o benefício? São empresas que normalmente estão enraizadas àquela localidade, tem uma ligação histórica, uma ligação cultural. Você investe, ela vai crescer e possivelmente ela não vai embora, ela continua ali, ela continua insistindo no seu território, né? A grande empresa ligada à cisteria exógena, quando ela tem o lucro, o que ela normalmente faz com esse lucro? Ela pega esse lucro e leva para sua região natal, ou leva para outros lugares. No caso da teoria endógena, isso não acontece, né? O lucro dessas empresas enraizadas, que são naturais daquela região, né, vão investir na ampliação da sua produção ali, certo? Claro, são volumes de recursos menores, talvez um nível tecnológico menor, mas são empresas que investem mais na região, tá? Certo? E aí, esse é o bom, né? São empresas que tendem a ficar por mais tempo nessas regiões, são empresas que investem mais em termos proporcionais na sua matriz produtiva, geram mais empregos locais,
embora empregos com menor remuneração, tá? Mas é fortalecer a economia da região, certo? Beleza, muito bem. O que nós poderíamos dizer mais de benefícios dessa teoria endógena? Tá? Ela é uma teoria que diz que ela transforma de maneira mais estruturada a região, né? Ela vai construindo mais devagar, mas mais estruturada. Ela está menos dependente dos outros mercados, né? Então ela se estrutura mais forte, embora sejam empresas menores, ela se estrutura de maneira mais forte, tá? Ela tende a ter um nível de sobrevivência, né, de tempo de vida mais longo, ok? Naquela região, obviamente, tá? Mas isso são tendências, isso não quer dizer que vai acontecer com todos, ok? Como desvantagem ela vai trabalhar com um menor nível tecnológico, um menor nível de investimento, né? Certo? Então, ela gera um desenvolvimento, um crescimento mais lento, mais demorado, certo? Mas talvez mais orientado para a cultura daquela região, certo? Para vocês que gostam de filme, de série, tem um filme muito legal que chama-se A Indústria Americana, né? É um filme da esposa do ex-presidente norte-americano Obama, né, a Michelle Obama. É um filme que ela dirige, que ela fez, e é muito legal. Conta a história de um grupo de chineses que compra uma fábrica de vidros americana e tenta impor a forma de produzir deles. Aí é um choque cultural, é uma coisa bem interessante. Certo? Muito bem. Espero ter respondido, tá? Essa dúvida, certo? E vamos agora para a aula mesmo, tá? Depois eu passo o link para vocês, ok? Bom, a nossa aula, então, eu vou passar o PDF aqui, certo? Ela vai falar sobre a questão dos complexos agroindustriais, né? E das cadeias produtivas, tá? Dos sistemas agroindustriais e dos complexos agroindustriais. Bom, para iniciar, eu não estou vendo o chat aqui, então para vocês tirar alguma dúvida, por favor, vocês me perguntem via falado, tá? Certo? Que fica mais fácil para mim. Bom, então eu tenho que lembrar vocês, né, recordar, né, inclusive de disciplinas de outras, certo? Que quando nós falamos em complexo agroindustrial. Oi. Onde que tá esse slide que você tá Tá no apresentando mudo. aí? Não é a aula 6 não, né? Tá no mudo, tá? Mas eu posso colocar agora já no grupo do Whats. Vocês preferem? Espera aí que eu já coloco. Só abrindo aqui, tá? Quando nós falamos em complexo agroindustriais e cadeias produtivas, voltando, pessoal, a ideia é que que nós estejamos trabalhando com produção de commodity, tá? Não vamos pensar em produção em pequena escala, em agricultura familiar. Não, certo? A lógica aqui é pensar só em grandes produções, tá? Vê se vocês vão conseguir abrir, por favor. Tá? Ok? Conseguiram
Olhem no WhatsApp de vocês, da turma. Vê se vocês receberam. Tá, eu vou dar sequência, ok? Vou dar sequência porque, como... Bom, então, a lógica é de complexo agroindustrial. A lógica é de produção industrial, tá? Não tem problema dessa, vai tranquilo, vai indo tranquilo, certo? Bom, a lógica é de agricultura empresarial, né? Certo? Ou agropecuária empresarial, certo? E aí, então, nós temos que pensar naquele segmento, naquela união da lógica industrial na produção agrícola, ok? Certo? A ideia de trabalhar com plantas modernas, com grande capital de volume de investimento, certo? Aquela agricultura voltada para a industrialização ou para a exportação, tá? Basicamente é isso. Bom, aí nós começamos, entra nesse contexto de complexos agroindustriais, né, complexos produtivos, complexos agroindustriais e sistemas agroindustriais, tá? Então, a lógica do porquê, e nós já tínhamos visto isso, trabalhar com complexos agroindustriais, é porque o mercado mundial tem uma necessidade por produção desse tipo de bem, né? Principalmente nós falamos em alimentação, né? Certo? Em proteína, certo? Então, há uma necessidade muito grande e nós temos que atender. Tem um mercado aberto que paga muito bem. Opa, então, se nós temos os recursos para produzir esses bens, nós temos o saber fazer, vamos atender esse povo, porque estão pagando bem, né? A necessidade de flexibilidade a mudanças. E desculpa, tem um erro aqui de português, certo? Mas vejam bem, nós assumimos essa nova forma de produzir para o sistema porque ela é de fácil, ou ela tem melhor capacidade de flexibilidade às mudanças, né? Então, eu preciso mudar de produção da avicultura, né? Da produção de frango para produção de suíno, eu consigo fazer ela. Ah, vai ter que ter um nível de investimento? Vai, mas há uma flexibilidade. Eu preciso produzir mais ou menos? Também consigo. Preciso produzir de uma outra forma, um novo tipo de corte, um novo tipo de abate? Consigo também, né? Certo? Há uma questão de vantagem competitiva, né? Se assume os complexos produtivos quando tem vantagem competitiva, né? Por que nós conseguimos produzir soja e o Canadá não consegue? Porque a nossa vantagem competitiva é clima, né? Nós temos clima favorável à soja, né? Por que nós conseguimos produzir aves e suínos e Reino Unido, França, Espanha não conseguem? Porque nós temos vantagem competitiva. Nós temos recurso chamado espaço territorial. Eles não têm. Se eles não têm, eles não conseguem, né? A Alemanha não consegue produzir muito, ela tem pouco espaço, a água é muito cara, né? Ela não sabe tratar esses rejeitos, não tem onde descartar esses rejeitos. Nós, ao contrário disso, nós temos, né, todo o espaço territorial para desenvolver isso. Nós temos uma produção de cereais que dá aporte, apoio a esse tipo de produção, enfim, nós temos isso e eles não têm. Bom, se nós temos o que os outros não têm, vamos utilizar esse recurso para ganhar dinheiro e produzir muito, né? Então, como resultado desse conjunto todo, há uma escolha da estratégia de produção agropecuária através da formação de complexos agroindustriais ou de cadeias produtivas, certo? E aí, então, é uma escolha, vamos dizer assim, de quem direciona a produção, né? Os sistemas econômicos, né? Quem organiza o sistema econômico. E como é que ele vai direcionar? Ele vai dar mais apoio a um setor, ele vai dar mais incentivos a esse setor, ou não, né?
E aí, nesse processo, o que ocorre? Quando um segmento tem mais incentivos, ele produz mais. Ok? Certo? Joia. Entendendo essa lógica que nós já tínhamos visto, né? E essa diferença entre esses três tipos de agricultura, que nos vale aqui a sua agricultura empresarial, certo? Nós temos que os sistemas agroindustriais que formam, né, que estão dentro do contexto dos complexos industriais, tá? Eles têm uma questão de, como eu já disse, vocação produtiva, eles cumprem uma função econômica de gerar riqueza, né? Eles estão localizados em um ambiente de território próximo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o que nós chamamos de teoria da economia de escopo. Tá? O que é a economia de escopo? É quando um conjunto de empresas compartilha alguns custos que ambas têm, certo? E que quando elas ficam próximas, se situam próximas, esses custos diminuem. Tá? Goiânia, São Paulo, as grandes capitais têm muito disso, né? Cada região da cidade, ela trabalha, em termos de comércio, cada região da cidade trabalha com um tipo, né, um segmento do comércio. Então, é na região tal que trabalha o comércio voltado a veículos, é na região tal que trabalha o comércio voltado à construção civil, né? E por que isso? Muitas vezes por uma questão de logística, né? O frete, quando elas estão próximas entre si, as empresas rateiam o frete, né, o custo de logística, e isso fica mais barato para elas. Há uma questão também de energia, há uma questão de trabalhar resíduos, etc, etc. Então, elas tendem a se aproximar uma da outra, tá? Para tentar reduzir custo, certo? Reduzir custo. Pensa, certo? Por que uma empresa estaria localizado duas empresas, uma fornecendo para a outra, né? Uma em Iporá e uma em Goiânia, sendo que a que produz para Iporá leva peças para a empresa de Goiânia e ela tem que fazer essa viagem 2 vezes por dia. Mas por que ela vai instalar em Iporá se ela pode instalar em Goiânia e ficar do ladinho e não ter esse custo de frete? Entendeu? Então, aí entra a questão de tentar ficar uma próxima da outra. É aquela teoria que nós já conhecemos dos clusters, né? Certo? É muito voltada a isso. Então, por isso que elas se unem. Vocação produtiva é o saber fazer. Elas têm a vocação de produzir isso, né? A região do oeste de Goiás tem a vocação da pecuária. Seja pecuária, seja ela de leite ou de corte, né? Mas é uma vocação porque se sabe produzir bem, né? Tem todo um conjunto de recursos que favorece isso. Tá? Porque um sistema agroindustrial? Porque ele tem objetivos definidos. Né? Você sabe o que quer, sabe aonde vai trabalhar. Tá? E, obviamente, se vai adotar um sistema agroindustrial quando ela tem estrutura. Uma estrutura que atenda às suas necessidades e que, como diz aqui o texto, evolui com o tempo. Ok? Então, para ser um sistema agroindustrial, ela tem que ter esses princípios, né? Certo? E aí vem algumas características a mais, certo? Bom, todo o sistema agroindustrial está focado para a eficiência. A ideia é alavancar resultados. E como é que se alavanca resultados? Um sistema produtivo de larga escala. Eficiência. Eficiência. Mais tecnologia para alterar alguns processos de produção. Mais tecnologia para mudar a produção, né? Mais tecnologia, novas formas de produzir para reduzir custo. Ok? Vamos lembrar, quando nós trabalhamos em produção em larga escala, a lógica sempre é custos, ou normalmente é custo, né? A agregação de valor por produto é uma visão secundária. É uma visão secundária. A lógica
passa a ser a questão de produzir para atender o maior volume de mercado possível, como nós chamamos o share, né? Maior market share, maior mercado, ok? E aí se trabalha com isso, eficiência, tá? A competição vai se dar por canais de comercialização, saber vender, tanto a nível doméstico quanto externo, né? Tá bem sincronizado os canais de comercialização, né? E um exemplo que eu trago muito forte é a questão do óleo de soja, né? Por que a soja tem trabalha num sistema muito bom? Porque funciona assim, ó. Aquela indústria que vende ao atacado o óleo de soja, certo? Ela não pode, ela tem um custo muito alto para que a sua produção tenha muitos altos e baixos. Então, o que ela faz? Ela cria um sistema de venda e fornecimento que evite esses altos e baixos, deixa a coisa mais linear. E como é que ela faz isso? Contrato de longo prazo, né? Ela faz bons contratos com muita entrega, ela opta normalmente por atacados, por grandes atacados, que estão comprando em volume muito grande e estão comprando sempre. Aí ela fecha contrato para 1 ano, 2 anos, 5 anos de fornecimento, com preços mais ou menos fechados. Bom, mas como é que ela vai fazer isso se ela não sabe como vai ser a produção de soja do próximo ano? Aí entra a questão de financiar lavouras antes da produção, comprar antecipadamente, né? Criar instrumentos de proteção contra a variação de preço no mercado, os tais dos hedges que nós vamos ver em comercialização, na disciplina de comercialização. É um sistema muito avançado que tenta prender, não é o termo, mas tenta criar um ajuste muito fino, pensa em engrenagens muito bem ajustadas para que uma funcione puxando a outra, ok? E aí entra essa primeira característica, que é a tal da verticalidade, tá? Os sistemas agroindustriais, eles estão focados na verticalização da produção, ou seja, eles estão focalizados em dominar desde a produção do insumo ao transporte do insumo, a manufatura daquele insumo, a transformação daquele produto em produto final, ou semi-acabado, e no domínio da distribuição, da logística da distribuição. Tá? Eles não pensam em, claro que está na sua estratégia, né, em diversificar um pouco os produtos, mas quanto mais ele diversifica os produtos, maior é o custo de produção dele, né, o custo unitário de produção. Então, o que ele faz? Ele tenta dominar a cadeia de cima a baixo, desde a produção até a distribuição, como uma forma de reduzir custo e produzir cada vez mais em maior quantidade, ok? E ele, obviamente, ele vai estar orientado pela demanda, pelo mercado. O que o mercado quer consumir? Ah, o mercado quer consumir óleo de girassol? Vou produzir óleo de girassol. Ah, vai demorar um pouco mais? Vai. Mas enquanto o mercado está pagando, né, produtos novos, o mercado paga mais, ele vai estar atendendo o mercado. Né? Ele vai escolher os mercados que ele quer também atender, porque nem sempre ele vai querer atender todos os mercados. Isso são escolhas de empresas que estão nesse sistema agroindustrial, ok? Bom, todo sistema agroindustrial, ele está, e veja a verticalidade dele, né? Ó, ele tem ligação com a atividade primária, que é a produção de grãos, proteína, né? No produzir o insumo, ele está dominando a indústria agroalimentar, certo? Aí pensa, então, nessas grandes produtoras de proteína, né? O que ela faz quando ela precisa de suíno? Ela vai lá no agricultor e entrega o suíno para o cara. E diz assim, ó, eu vou te dar
o suíno novinho, tu tem tantas semanas para engordar ele, eu vou te dar toda a medicação, né, para que esse suíno engorde adequadamente, toda a alimentação, você só vai engordar o animal, né, e fecha uma espécie de ligação, ou como eles chamam de integração com o produtor, para atender os seus interesses da indústria, porque ele precisa daquele suíno para entregar para a grande rede de varejo ou entregar para o exportador, né? Certo? Aquele cara que compra do outro país que compra, tá? Bom, dentro desse sistema agroindustrial, ele vai ter que dominar a distribuição, seja a distribuição agrícola, insumos, produto, ou agroalimentar, o produto acabado ou semi-acabado, tá? Ele tem que ter uma forte ligação com o consumidor, seja ele consumidor doméstico ou comércio internacional. Porque quando nós pensamos em consumidor para esses sistemas agroindustriais, nós não podemos pensar só em mercado doméstico, ok? Temos que pensar em mercado doméstico e internacional, porque a escala da produção é muito grande. E também o domínio, a intervenção, né, certo? Sobre toda a indústria de serviços de apoio, né, que precisa. Está dominando segmentos que são importantes, né? Por exemplo, vamos pensar na metalmecânica, certo? Essa indústria metalmecânica, que é um segmento, né, um sistema industrial, está dentro do segmento, mas ela domina as indústrias de componentes eletrônicos, ela domina, de certa forma, tem uma força muito grande sobre a produção de pneus e etc. Né? Serviço de apoio, pintura, assistência técnica. Né? Nós estamos falando agora que um dos grandes diferenciais das máquinas, né, das máquinas modernas, é a questão da conectividade, internet, processamento da informação. Elas estão dominando tudo. Está tudo dentro dela. Né? Então, é do início da atividade até o final. Os sistemas agroindustriais, eles trabalham com essa lógica de dominar, de estar atuando muito forte desde o início da cadeia produtiva até o final. Certo? Tá legal? Não sei se tem alguém me ouvindo aqui, mas vamos lá. Tá? Se tem alguma pergunta, Oséias e Watson, que ainda sobraram, só perguntar. Ok? Tá, muito bem. Beleza, joia. Vou seguir. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, habilitem, aperta ali no microfone e fale, tá? Certo? Aqui é só... Tem uma figura aqui que está meio, né, desfocada, mas é para mostrar qual é a relação dentro desse sistema agroindustrial, né, num processo de produção alimentar e não alimentar, mas vejam que eles dominam, eles estão ligados em torno, e muito bem como sua ligação com a indústria de apoio, ok? Acho que agora aqui fica um pouquinho mais fácil, né, certo? Tá? De olhar nessa visão aqui de complexo agroindustrial de cafeicultores, né, do café, desculpe, tá? Um detalhe interessante que é necessário nós fazer a diferença, quando nós trabalhamos com a visão de complexo agroindustrial, nós temos que se parte de uma matéria-prima de base. Ok? Bom, o nosso foco no complexo agroindustrial é algo, um insumo central, e que depois vai se transformar, pode se transformar em múltiplos produtos. Mas a lógica é parte de um único insumo, ok? Então, a lógica de um complexo industrial do café é, bom, os cafeicultores vão produzir esse bem, vão beneficiar eles ou não, né? Em não beneficiando já vai exportar, né? Certo? Essa cooperativa pode beneficiar ou não, ela pode ser uma cooperativa só de distribuição,
E aí ela pode escolher entre exportar, né, ou repassar aos torrefadores, assim como os cafeicultores direto, né? Certo? Desculpa. Esses moedores, torrefadores, eles têm duas possibilidades de trabalhar com isso, né? Ou eles já passam por atacadista, por varejista, tá? Certo? Ou eles vão repassar esse produto semi-acabado para a indústria. E a indústria vai escolher o que quer fazer. Se vai fazer café solúvel, café torrado, se vai fazer o café em pó, se vai transformar em cápsula, etc, etc. Mas vejam que aí eu estou trabalhando com a ideia de que tudo vai estar voltado para esse consumidor final aqui, atender o que ele quer. Pode vir direto das cooperativas, e aquilo que nós vimos na disciplina de comércio, né, uma cadeia, uma cadeia de comercialização curta, né, ou ela longa, vindo por outros intermediários até chegar ao consumidor final. Mas entendam que nesse processo, que aqui é bem simplificado, eu tenho, além dos atores, né, certo? Os atores que atuam diretamente com o produto, eu tenho aqueles atores que não atuam, que é o governo, né? Que de uma forma ou outra apoiam essa produção, incentivam essa produção, tá? E aqui também eu posso falar do sistema financeiro, né? Um sistema que dá liquidez, que permite que quem produza faça dinheiro depois de ter o produto ou até antes de ter o produto, né? E aí ele também apoia esse sistema de produção. Então tem aqueles que estão ligados diretamente e aqueles que são os de apoio. Esses são os atores dos complexos agroindustriais. Isso nós não vamos ver nas cadeias produtivas, tá? Nos complexos agroindustriais vemos assim. Nas cadeias produtivas, não. Aí já é diferente. Tá legal? Todo complexo agroindustrial se estabelece, tá, como resposta à Revolução Verde. E aí você sabe que a Revolução Verde é aquela parte da nossa história onde a mecanização, né, a profissionalização da produção de cereais, ela é fundamental e faz com que a agropecuária cresça, se expanda do jeito que está, né? Tá ligada essa questão aqui que eu gosto muito de frisar, que é, desculpa, a indústria entrando na produção agrícola. O sistema de financeiro sendo muito importante. Se tu não tiver um sistema financeiro forte, a tua produção vai ser menor. Se a tua produção for menor, tu não consegue atender esses mercados. Tu não tem dificuldade em exportar, tu vai depender de outros, enfim. Certo? Tá? Então, nesse complexo industriais, tem esses três bases, né? Tecnologia, indústria e finanças, que são fundamentais para esse complexo poder rodar e ter bons resultados. Ok? Certo? Então, aqui entra mais uma daquelas nossas falas, tá? Da importância de cada um, certo? Acho que nós já estamos conversando bastante sobre isso. Vou dar uma passadinha, certo? E aqui entra a lógica de analisar o complexo agroindustrial pelos setores que ele atua. Né? Então, ele está no setor primário, na produção, ele está no segmento secundário, que é a área de processamento, né? Ele está no setor terciário, que é a venda do produto, mas não só a venda, porque ele está também na dependência de quem vende insumos e máquinas, né? E aí isso impacta diretamente sobre o setor primário e o setor secundário, também para o setor de comercialização. Então, é um sistema muito bem ligado. E, atenção, se ele não tiver um setor financeiro que dá liquidez, que permita que exista recursos para eles produzir, mesmo antes de ter produção, esse complexo funciona capenga, com dificuldade, com fragilidade.
Então, a importância de todos os segmentos estarem muito bem ajustados, tá? Certo? Por isso a necessidade de ter muitos instrumentos de comercialização, seja envolvendo banco, corretora, governo, pessoas, empresas, enfim. É necessário. Para um complexo ter resultado positivo, é necessário. Ok? Certo? Muito bem. Quando nós olhamos para os complexos industriais no Brasil, né, então nós estamos olhando para essa lógica. Tá? Mas aqui nós temos uma tal de estrutura multideterminada. Bom, Ortiz, o que seria essa estrutura multideterminada? Tá? É olhar para uma agropecuária, e talvez não só uma agricultura, né, que está estruturada em diversos pilares. Tá? Em diversos pilares. Por exemplo, tá? Uma agricultura que não está estruturada só na produção, mas também pensando muito na distribuição. Certo? Que nós estamos vendo que talvez seja novo para nós, né? Os chineses estão vindo produzir soja no Brasil, tá? Certo? A produção de soja dos chineses é em áreas imensas, né? Para onde? O que eles fazem com a produção deles? Eles vendem no mercado doméstico muito pouco. A maioria da produção de cereais dos chineses instalados no Brasil vai para exportação do seu próprio país. Só que com um detalhe, ela está estruturada para dominar não só a produção, mas a logística e o fornecimento de insumos. Então vamos lá. Os chineses estão construindo no Nordeste, construindo portos. Eu já falei isso para vocês. Mas por que ele quer um porto, Ortiz? Porque ele não precisa depender do porto do Estado, do porto de um outro. O porto é uma peça importante no processo de distribuição, para quem quer mandar para outro continente. Então, eles que constroem seu próprio porto, eles dominam a estrutura de exportação. Pegam a soja que eles produzem aqui, contratam, terceirizam a logística, porque a logística é muito enjoada, ela é muito cara, ela é muito, certo, de planejar, gerir, certo? Locam essa malha, porque é rodoviária, né? Até porque se fosse ferroviária, eles já estariam dominando, como eles querem dominar. Então, eles locam, as carretas levam até o porto, entregam, ficam no porto que é dele, e os barcos, os cargueiros, são deles. Né? Então, eles estão dominando. Tem uma estrutura de multideterminação, multiatuação, certo? Mas dentro da lógica de produzir em alta escala um número menor de produtos para poder ser mais eficiente. Ok? Certo? Bom, então, a ideia de formação desses complexos agroindustriais é que eles vão alicerçar, organizar um conjunto de cadeias de produção. Vejam, as cadeias de produção estão dentro dos complexos agroindustriais. Eu tenho um complexo agroindustrial que vai trabalhar um conjunto variado de cadeias de produção. Como assim, Ortiz? Bom, aí eu vou pensar no milho, né? Bom, um complexo agroindustrial do milho. Muito bem. Então, estou pensando em todos os setores, segmentos, instrumentos, sejam ligação direta ou indireta, na produção do milho. Bom, mas peraí, e o que faz com esse milho? Bom, aí eu tenho cadeias de produção. Eu tenho milho que vai virar ração, uma cadeia de produção. Eu tenho milho que vai virar insumo para a indústria, uma outra cadeia de produção. Né? Eu posso pensar numa cadeia de produção de milho para semente, outra cadeia de produção. Né? E no caso do nosso Iporá, nós vamos pensar na cadeia produtiva, né, da pamonha.
que está dentro, vejam, todas as atividades ligadas à produção de pamonha. Todas as atividades, todas as ações, tá? E aí? Mas ela está dentro do complexo industrial, que é do milho, né? Certo? Então, vejam que tem uma diferença significativa. Complexo industrial é algo maior e cadeia produtiva é algo mais centralizado no produto final, tá? Enquanto um olha o insumo, complexo agroindustrial, o outro olha, se foca no produto final, que é as cadeias produtivas. Ok? Certo? Espero que ainda estejam vivos aí. Tudo bem? Beleza. Oséias, tudo dominado aí? Tô bem, tô bem. Vamos seguindo o barco, tá? Quando nós trabalhamos cadeias produtivas, o nosso foco é o fluxo de negociação, tá? O fluxo de negociação a partir da identificação do produto final. Bom, e para chegar a esse produto final, eu preciso identificar, conhecer quais são as operações, as atividades que estão envolvidas nesse produto final. Nesse produto final, tá? Então, estou pensando na castanha, né? Nós temos em Porá as castanheiras, tá? Bom, nós vamos entregar a castanha, seja ela torrada, seja ela crua, seja ela triturada ou não. Mas eu estou analisando o produto final, castanha, certo? Bom, castanha do baru, castanha do caju, castanha do, não sei, enfim. Mas quando eu olho em cadeia produtiva, eu olho o produto final, tá? Olho o produto final. Tá, mas Ortiz, parto só da produção desse produto final? Não. Eu tenho um produto final que eu vou, para chegar a ele, para chegar à produção desse produto final, eu tenho que olhar o que acontece antes da sua produção. Mas eu também tenho que olhar depois da sua produção. O fluxo de transações, de atividades e negociações daquele produto antes e depois. Pamonha. Minha cadeia produtiva da pamonha. Muito bem. Pamonha. Como é que eu vou analisar o produto final pamonha? Bom, eu tenho dentro da cadeia produtiva eu tenho alguns segmentos de mercado. Vender ela industrializada para longo prazo ou, né, uma cadeia, um sistema de comercialização longo ou um sistema de comercialização curto. Né? E Porá, pelo que até onde eu sei, se sei pouco, tá? Ele está focado num produto final que é pamonha, venda em pamonharia. Tá, mas tudo bem. O que faz para atrair clientes para essa pamonharia? Quais os diferenciais nessa pamonha para que essa pamonha agrade o cliente? Isso é visão jusante, depois da produção. Né? Ah, se vai manter, vamos vender, vamos ser bons na pamonha no sistema tradicional, na palha, feito na hora, e vamos tentar criar argumento para isso, e tentar vender. Criar experiências de consumo da pamonha, e não só a pamonha. Né? Alguém aí me disse, comer pamonha é quando é frio, porque daí vem ela quentinha, ela aquece, ela, né, alimenta. Bom, mas isso não é só vender a pamonha. É vender uma experiência de comer pamonha típica da região. Só que tem outra cadeia produtiva que pensa, ou outra parte dessa cadeia produtiva, que pensa a pamonha não como experiência de consumo, mas como produto final. Largar a pamonha onde não tem pamonha. Então, vamos exportar pamonha para a Europa.
Ah, mas vai chegar o mesmo produto do que o feito ali na hora? Não vai. Não vai mesmo. Mas pelo menos vai criar, atender aquele mercado que quer comer pamonha. Bom, então aí você está pensando a jusante, depois de produzido. Mas não adianta só pensar depois da produção. Tem que pensar antes da produção. E aí nós pensamos a montante. Para chegar nessa pamonha, o que precisa ter? Que estrutura que precisa ter? Mas tem que ser o sistema de negociação com o cara que fornece milho para a pamonha, porque não pode ser qualquer milho também. Quem são especializados, o tempo de entrega, né? O volume de entrega, enfim, a qualidade do produto. Isso é tudo pensar em cadeia produtiva. Ok? Certo? Ó, assim como os complexos agroindustriais, normalmente a cadeia produtiva está olhando um fluxo vertical. Quando eu digo vertical, pense de cima para baixo. Do entregador, do cara que produz o milho, do cara que transporta o milho, do cara que entrega esse milho na pamonharia, desse cara que pega o milho, né, e transforma em massa, que às vezes nem é a pamonharia, porque às vezes a pamonharia já compra a massa pronta, né? A conversão dessa massa em pamonha, a questão da embalagem da pamonha, do tamanho da pamonha, dos tipos de recheio da pamonha, da forma de fazer, um faz de um jeito, outro faz do outro. Isso é pensar em fluxo vertical, certo? Por que não pensar em fluxo horizontal? Porque o fluxo horizontal aumenta o custo. Ah, ele melhora, ele atende mais gente no mercado, ele amplia o market share do mercado, né? Quantidade de pessoas que ele atende, mas ele segmenta esse mercado. E ao segmentar, ele gera mais custos. Ok? Então, assim como o complexo agroindustrial, a cadeia produtiva está focada num olhar horizontal. Aqui, então, eu trago um exemplo da cadeia produtiva do trigo. Né? Tem a produção, até poderia começar antes da produção, né? E tem a questão de quem entrega os insumos para essa produção. Assistência técnica para essa produção. Depois vem um sistema de padronização, selecionar esse produto, que é uma forma de manufatura, o armazenamento, que para muitos é uma forma de manufatura, tá? Eu posso aí pensar em quê? Beneficiamento. Bom, aí eu posso beneficiar ele através da transformação em um novo produto, que vai virar as massas, massa para lasanha, os diferentes tipos de massa para pastel, etc, etc. Né? Mas como pode também pegar e beneficiar ele, polir, limpar, né? E já empacotar. Já empacotar e vender como um produto semi-acabado. E aí ele vai virar as farinhas de consumo doméstico. Todos vão estar focados na lógica de quem? Do consumidor, olhando para ele. Como isso tudo vai chegar a ele. Ok? Certo? Isso é olhar de cadeia produtiva. Muito bem? Eu passei, tem 2 vídeos aí que eu passei para vocês. Esse do João Amato Neto, que é muito bom, porque ambos disponíveis no YouTube, porque ele fala de uma maneira bem específica do funcionamento das cadeias, das características das cadeias produtivas. Tá? E esse vídeo aqui, ele é um pouquinho mais simples, até porque ele também é 3 minutos e 56. Ele vai dar uma abrangência geral do que são as cadeias produtivas. Tá? Se eu não me engano, ambos eu botei o link no Moodle para vocês olharem. Então, aproveite. Ok? Cadeia produtiva. Então, o Batalha, que é um dos principais pensadores disso, né? O Décio, Gilberto Stein e outros, ele conceitua a cadeia produtiva assim: sucessão de operações que não são separadas, né? Elas estão juntas, interligadas, tá? Desculpa. Elas estão, não é que elas não podem ser separadas, elas são separadas, mas elas têm uma forte ligação, tá? Certo? Elas podem ser separadas, mas elas têm um encadamento técnico, elas têm
uma ordem para isso acontecer. Tá? E essa ordem, a robustez dessa ligação, né, está muito relacionada às relações comerciais e financeiras de todo esse processo. Tá? Certo? Muito bem. Porém, aí eu já passo, né, quero que vocês consigam fazer essa diferenciação do que é uma cadeia, algo voltado ao produto final, e os complexos, que são aqueles voltados, certo, ao produto inicial. Sempre complexo inicial é um conceito mais amplo. Tá? Ele tem uma certa verticalidade? Tem, porque ele precisa produzir em larga escala. Tá? Certo? Mas também não esqueçam que ele tem essa relação vertical. Ele tem essa característica vertical, mas que tem relações com outras, né? Ele dá apoio, suporte a diversas cadeias produtivas. Então, eu penso o sistema trigo, que vai trabalhar a questão da cadeia produtiva de alimentos prontos, né? Certo? Sadia, BR Foods, Perdigão, né? Certo? E aí a Perdigão vai escolher o que ela vai querer fazer, se vai ser produtos frios, se vai ser carnes, enfim, aí ela vai, tá? Mas que a grande diferença é cadeia produtiva é algo mais centralizado num produto e complexo agroindustrial é mais amplo, ele atinge mais segmentos, ok? Certo? Essa é a diferença que vocês não podem esquecer. Tá legal? Bom, quando nós olhamos basicamente para cadeias produtivas, tá? Existem 3 perspectivas, estratégias que podem ser buscadas. Tá? Bom, trabalhar uma cadeia produtiva baseada nas operações, ser bom naquilo que faz e fazer menos, né? Focar só naquelas operações que eu sou bom e nelas eu vou trabalhar com maior afinco, com maior volume. Mas também pode ser que eu foque dentro de uma cadeia produtiva a questão da comercialização, de como comercializar o produto final. Ok? Como comercializar, como fazer e como comercializar. Tá? Bom, tô com Ortiz, me deu dúvida aí. Bom, cadeia produtiva da pamonha. Ok? Então, como ser bom na produção de pamonha? Não sei, mas eu vou aprender com vocês, mas vou começar a chutar algumas coisas. Pode ser qualquer milho? Não. Tem que ser um milho com características pré-determinadas. Temos esse milho ou não temos? Não tem. Olha, esse milho existe lá no Minas Gerais, mas não se adapta à nossa região. Tá? E aí é caro trazer esse milho, embora se traga esse milho é caro. Tá? Ou esse milho tem vindo do Paraná, que é caro. Bom, então, peraí, vamos pensar em como mudar ele geneticamente para que ele seja produzido aqui. Certo? Eu preciso ter milho o ano todo para pamonha, mas o meu milho no Goiás não dá o ano todo. Bom, então peraí. Vamos pensar em um sistema de produção com irrigação, um outro sistema de produção. Ok? Mas nós temos que pensar. E pensar nas operações da produção. Seja por assistência técnica, seja o plantio, seja adubação, etc, etc. Mas também a minha cadeia produtiva não pode estar muito interessada na produção do milho, da massa do milho, mas sim de como vender esse milho. Eu vou vender em larga escala, eu vou fazer essa pamonha entregar para grandes supermercados de grandes capitais, né? Eu posso pegar e só vender a massa, eu posso, enfim, não sei, estou viajando aqui, certo? Mas pensar na forma de vender a pamonha. Quais as formas possíveis? E vou tentar trabalhar nesses mercados. A ideia é de trabalhar a distribuição da pamonha, ok? Mas também eu posso trabalhar uma visão diferenciada, né?
cadeia de valor. Agregar valor a esta pamonha. Como faz para agregar valor a essa pamonha? Aí, então, pensar em experiências que possam fazer com que as pessoas vendam essa pamonha mais cara, não só pela pamonha, mas por um conjunto de atributos, características que essa pamonha possa estar ligada. Né? O queijo canastra. Opa! É uma cadeia produtiva de geração de valor para um queijo produzido em uma determinada região de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Né? Que aí estou pensando em marca, estou pensando em distinção territorial, uma forma de diferenciar esse produto para que ele valha mais. Ah, uma pamonha orgânica, uma pamonha light, uma pamonha, não sei. Mas, enfim, formas de gerar valor. E vejam que todas elas têm uma interligação de operações, tá? Que estão focadas no produto final, que é a pamonha. Ok? Certo? Aqui é uma ilustração de uma cadeia produtiva de peixe, tá? Certo? Que aí trabalha as possibilidades. Isso aqui é uma cadeia de produção. Isso aqui é uma cadeia de produção. Ok? Então, vai depender muito do que se quer. Tá legal? Do que se pensa. Ou das possibilidades que se tem. Tá? Por que pensar em cadeia de valor? Eu gosto muito dessa questão. E eu acredito que nós, quando precisamos agregar valor, né, queremos ser competitivos não apenas na produção por eficiência, mas no agregar valor, nós temos que começar a pensar nisso aqui. Óbvio, isso são valores defasados, mas são valores, são formas de olhar, né, da forma como agregar valor. Né? Vejam quem ganha mais em cada operação. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Jóia. Tranquilo, Ulisses. Tá bom. Vamos lá, então. Certo? Bom, Oséias, Watson, isso aqui já começa a mudar a lógica. Tá? E aí eu estou focando a ideia de uma cadeia produtiva de geração de valor. Tá? Quando fala em stakeholders, vocês já conhecem esse termo. O stakeholder está voltado à ideia de quem tem interesse, quem tem algum tipo de interesse sobre aquela produção, aquela cadeia produtiva. Tá? Bom, e aí nós temos que pensar, ou quando se pensa em agregar valor, se pensa em 4 dimensões. Né? Uma dimensão de que eu tenho, para gerar valor, eu tenho que capacitar ou construir capacidades dos produtores rurais. Tá? E por que criar capacidades? Para que eles possam ou ser mais eficientes, ou que eles pensem em formas alternativas de atender o mercado e agregar valor. Tá? Bom, então eu não vou produzir, eu vou fazer uma pamonha não com esse milho tradicional, com esse milho aí que tem produzido, né? Esse transgênico, esse híbrido, né? Vamos pensar em uma pamonha com aquele milho nativo, aquele milho vermelho, e aí assim, e pensar em possibilidades. Mas tem que trabalhar com esse produtor para que ele entenda que quando ele diferencia, quando ele cria atributos de diferenciação, ele agrega valor. Né? Bom, a outro vértice é a ideia, né, de dar condições principalmente esses agricultores, a tomar as melhores decisões. Decisão quanto a clima, decisão quanto a comercialização, né?
início do plantio, término da colheita, esse tipo de coisa. Isso é importante, porque isso tudo faz com que a rentabilidade da produção aumente. E quando aumenta a rentabilidade, aumenta a renda dos envolvidos. E quando aumenta a renda dos envolvidos, ótimo, melhor, né? Também tem que ter um plano de desenvolvimento do local, né? Então, como faz a região dos vinhedos, né? No Rio Grande do Sul. Tá? Eles estão pensando em como gerar experiências de consumo, e vejam, aí essa parte de baixo, né, desse vértice vermelho aqui, criar planos de desenvolvimento locais para potencializar o consumo disso. Né? Criar experiência de consumo, não só ir consumir o vinho, né, da Serra Gaúcha, mas ir lá, fazer o passeio, criar experiências, etc, etc. Tá? Algo que, talvez, não sei se eu contextualizo certo ou não. Bom, deixa eu passar para o próximo. Né? E o outro vértice é o aprendizado, a geração de capacidades, né, em termos do aprendizado e da geração de novas tecnologias para aquilo ali. Né? Bom, criar um conjunto de pessoas que pensem em novas tecnologias, em novos ganhos, tanto em termos de produção, quanto em termos de tomar decisão, ou mesmo de experiência, que normalmente não vão ser esses produtores, né? Vão ser aquelas pessoas que pensam em comercialização, que pensam em experiências de consumo, etc, etc. Esses 4 vértices geram, então, ou formam, estruturam a rede de interessados nessa produção. Tá? Algo poderia pensar assim, Iporá é a cidade da capital dos muladeiros. Né? Perfeito. Ótimo, boa. Muladeiro. Então, somos bons na produção de mula. Legal? Tá? Legal, muito bem. Como melhorar a genética das mulas? Tá aqui, ó, aqui embaixo. Esse povo aqui vai criar institucionalidades, vai criar condições de melhorar a produção, gerar novas genéticas, não sei, pensar algo novo para a mula. Aqui, algo que eu digo assim, tá, e se eu quiser andar numa mula e não tenho mula? Se eu quero criar uma experiência quanto à cultura do muladeiro, eu tenho Iporá? O turista, né, o cara que passa por Iporá, tem como viver isso? Tem algo que chama a atenção dele para isso? Não tem, mas poderia ter. O museu do muladeiro, né? O museu do cara que aquelas, não me lembro o nome, mas daqueles grupos que levavam mula para cima e para baixo, né? Que vendiam as mulas, tiravam do Goiás, do Minas Gerais e levavam para o sul, para o norte, vender essas mulas, né? Trabalhar com os produtores de mula, novas formas de produzir, né? Formas mais sustentáveis, formas que saia um produto melhor. Não adianta ter só genética, tem que saber trabalhar com o bicho para que ele saia melhor, né? E talvez criar sistemas de informação que possam agregar valor ao produto dele, né? Saber vender esse produto muladeiro, cultura muladeira, para fora. E tudo isso fazendo com que ele agregue valor. Legal? Tá? Muito bem. Então, a ideia da agregação de valor é sempre, tá, o conjunto de ações e pessoas que coordenam o fluxo de produto. Tá? E que já faz com que esse produto seja tenha um maior valor, né? Agregue mais valor. Tá? E aí entra o governo ajudando, né? Os mercados, melhorando a produção, comercialização, e as entidades financeiras e serviços de apoio, né? Financiando melhor isso, dando instrumentos de comercialização mais eficientes, etc, etc. Tá legal? Bom, quando fala em
agregar valor. Eu gosto muito de trabalhar essa questão dos drivers de experiência, né? Certo? Isso aqui chama-se o mapa de orientação de experiências do consumidor. Como que o consumidor orienta o seu consumo? Então, ele orienta pela experiência. Na verdade, o consumir o produto, às vezes, é o segundo passo. O que ele está voltado é para a experiência do consumir. Tá? A experiência do consumir. Tudo, os conjunto de benefícios que vem junto com o consumo. Tá? E aí tá as expectativas. Ele cria um conjunto de expectativas para consumir aquele produto. E nós temos que pensar qual o conjunto de valores, os valores desses consumidores que querem consumir. O que pode fazer com que esse consumo gere expectativas negativas? Então, atender as expectativas. Né? Essa experiência que basicamente é o que faz com que gere aquele ganho a mais do valor do produto. Né? A estrutura, certo? E aí posso pensar a infraestrutura do consumo, né? Certo? Não só aquela infraestrutura de consumir, mas tudo do conjunto de apoio a esse consumo. Chego e por aí quero saber aonde tem mula para mim andar, que eu quero alugar para os meus filhos andar. Mas espera aí, se eu tiver que entrar em Iporá e estar perguntando para 5, 10 pessoas, eu não vou fazer, eu como turista. Né? Agora, se quando chegar na cidade, ou perto da entrada das entradas da cidade, já tiver um conjunto de placas, outdoors de informação, onde eu vou, de uma maneira simples, intuitiva e coerente, eu acho, vou estar sendo chamado para aquilo ali e vou procurar e vou tentar, né? E aí, vejam bem, eu gerei um conjunto de expectativas. Aí eu chego lá para andar com aquela mula, se o cara que vai atender está com preguiça, se ele não está no bom dia, se ele não sabe falar com a pessoa, se ele não sabe contar uma boa história, isso vai impactar sobre a estrutura, sobre o conjunto, sobre o todo da experiência. Né? Há uma questão de relevância, se isso é importante ou não. Pode ser importante não só para a sociedade, mas de um ponto de vista ambiental, e aí pega um conjunto de pessoas, mas pode ser por pessoas específicas, né? Certo? Por questões culturais, históricas daquelas pessoas. Né? E o ato de consumir um produto está condicionado a um envolvimento afetivo e visceral, ou seja, daquilo que ele já vivenciou, das relações com família, né? Com algo que para ele é importante. A questão que entra o emocional aqui dentro, né? Afetivo emocional. O sensorial, dele entrar num local e se sentir bem. O cognitivo intelectual, daquilo para ele não ser algo que lhe afete, né, lhe machuque intelectualmente. Tá? Uma questão de comportamento, né, questão de atender o comportamento dele ou ir ao encontro do comportamento dele. Tá? E uma questão social e de relação com pessoas. Né? Bom, esse conjunto de experiências, eles são puxados pelo quê? Pelo branding, saber vender a marca. E como essa marca está ligada a algumas atitudes e como ela está engajada à sociedade. Tá? Eu vejo muito isso pelas roupas que o pessoal usa na região de vocês. Tem uma marca que chama TXT, assim, Texas, não sei o quê. Né? É uma marca que... Por que essa marca se fortaleceu? Né? Porque ela está ligada a um conjunto de atitudes que liga a cultura country. E ela está engajada com determinadas pessoas e organizações que faz com que ela seja reconhecida naquele contexto. Né? Certo? Bom, e aí quando eu compro aquela marca, o que eu quero? Uma loja moderna, uma loja que atenda a cultura, né? A cultura country, que eu seja bem recebido, que aquilo ali me leve a um contexto de me envolver, estar envolvido com aquele local, com aquelas pessoas,
né? E que aquilo seja importante para mim, certo? Mas isso é importante para quem? Quem são os drivers, aqueles que consomem? São os clientes, os interessados, aqueles que têm aspirações e desejos de comprar roupa de marca, de estar sendo representados pela roupa num grupo específico de pessoas, ou pelo conjunto de empresas, né? Que está ligado aquilo ali. Para estar ligado àquele contexto do country e atender aquele grupo de consumidores, eu tenho que estar apoiando aquela marca. Né? Para estar ligado àqueles produtores rurais, a minha empresa tem que estar ligada àquela marca, tem que ter uma certa ligação. E aí vai. Então, eu vou financiar rodeios que tenham aquela marca, eventos que estejam aquela marca, e assim por diante. Tá legal? Aqui é a mesma coisa, né? É uma análise de VBM, o gerenciamento baseado no valor, né? Então, um produto, ele só vai ser consumido se ele gerar seja recompensa, se ele tiver uma geração de valor, que é identificar oportunidades, e para essas oportunidades eu tenho que criar estratégias, né? E eu tenho que mensurar quais são elas. Alguém quer falar? Tá tudo tranquilo? Tá? Legal. Certo? Aqui umas experiências de... Tem esses vídeos na internet de geração de valor, tá? Que aí tentam aproximar a marca a algum comportamento. Você vê que o link está aí, é só seguir o link, ok? Certo? E na questão do agronegócios, tá? Como, em que áreas a agregação de valor pode atingir. E aí você vê que quase em todas as funções, tá? Seja na função de entregar produtos, né, os serviços de apoio, a produção do alimento, a transformação do alimento, a armazenagem, acondicionamento. Por que está separado aqui? Porque eu posso armazenar ele e guardar de um período para o outro, mas eu posso também acondicionar ele, fragmentar ele em embalagens de tamanhos e volumes diferentes, né? Posso distribuir formas diferenciadas de consumo, de distribuição, desculpa, tá? Consumo e serviços complementares. Tá? Algo que eu acho interessante é, se vocês forem, os mais que conhecem melhor, algumas marcas do tipo John Deere, né? As colheitadeiras e tratores verdes, né? Nos Estados Unidos é uma cultura, uma região do Corn Belt, que chamam, né? Aquela região que produz cereais. Tá? Os agricultores, eles se veem sendo consumidores e pertencentes àquela marca. E aí o que acontece? O cara não compra só o trator, ele compra trator, roupa, brinquedo para criança, entendeu? É um conjunto de serviços que a John Deere vende para os caras que eles compram de olho fechado porque é verde. Verde da cor da máquina. Né? Então é um processo que se torna quase que cultural e agrega valor. Tá legal? Bom, eu acho que já dá para nós ir caminhando para o encerramento, embora nós tenhamos bastante coisa, mas podemos deixar para a próxima aula, certo? Que é entender, e aí talvez seja o fechamento, compreender que embora sejam diferentes os sistemas agroindustriais e as cadeias produtivas, né, as cadeias agroindustriais, os sistemas e as cadeias, tá? Ambos são ferramentas indispensáveis no processo de produção, no processo de tomada de decisão, se vamos produzir, quando vamos produzir ou não, de como vamos cobrar das autoridades, né, e solicitar apoio, tá? Seja de governo, seja de instituições, tá? Como vamos atuar sobre agentes econômicos privados, né? Sempre pensando em políticas e estratégias para chegar melhor ao consumidor, chegar melhor, políticas com maior precisão, ser mais assertivas, né? Trabalhar assim, ó, acertar no que o consumidor quer, acertar no que o consumidor quer, no que o consumidor precisa,
Entregar aquilo que o consumidor precisa. E quando eu entrego exatamente o que ele precisa, ele paga mais, ele se sente mais próximo da marca e do produto, e ele se torna mais fiel à marca e ao produto. Mas também tem a lógica de produzir melhor, mais eficiente, menos custo, né? Mais eficiente, ok? Povo, eu acho que é mais ou menos isso, e aí nós podemos marcar uma próxima aula para nós começar a falar dessas questões institucionais dessas organizações, desses conjuntos de organizações, tá? Acredito que eu tenha falado muito e vocês perguntado pouco, mas eu acho que nós atendemos ao nosso objetivo, tá? Não sei o que vocês pensam, se vocês estão, tá? Mas a partir disso, beleza, vamos indo, tá? Osés, eu acho que encerramos por aqui e eu vou largar lá no Moodle 2 questões, ok? 2 questões para vocês poderem responder e também depois eu fizer a avaliação, ok? Amanhã eu boto lá no grupo, as questões, tá? E vamos tentar marcar uma outra aula com mais gente. Tá legal? Beleza, então. Um abraço para vocês, muito obrigado por me aguentarem aí. E vamos indo. Joia? Abração. Não sei se você tem alguma pergunta também. Quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo, Ortiz. Fica tranquilo, fique com Deus e a gente marca a próxima aula daí. Isso, vocês também, tá? Se cuidem aí. Um abração.